Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história impressionante sobre uma nação que chegou à beira do colapso, mas que também encontrou um caminho para a renovação. É uma história que mostra como uma crise profunda pode, na verdade, ser o ponto de partida para um recomeço. E o ponto central dessa história é exatamente este. A nação de Israel estava ali, prestes a conquistar a terra prometida, mas o seu maior inimigo não era um exército estrangeiro. O desafio mais perigoso veio de dentro. Bom, para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 momentos-chave. A gente começa com a armadilha em Baal-Peor, depois vamos ver como uma nova geração foi contada, vamos falar sobre justiça e herança, a busca por um novo líder e, por fim, claro, as lições que ficam de tudo isso. Então, vamos começar pelo início de tudo. Uma crise de fé gigantesca, uma falha moral que quase colocou todo o plano a perder, bem na fronteira da Terra Prometida. A origem dessa crise está numa estratégia muito astuta. O profeta Balaão tinha tentado amaldiçoar Israel e não conseguiu. Então, ele mudou de tática. Ele entendeu que não dava para derrotar Israel pela força, mas talvez desse para fazer com que eles mesmos se destruíssem, se afastando de Deus e perdendo a proteção divina. E olha só como essa armadilha foi montada. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi um processo, um caminho em 3 passos. Começou com a sedução, depois veio o convite para participar de rituais pagãos e, por fim, a idolatria aberta. Uma queda gradual, mas fatal. E a situação chegou a um ponto de desafio público, sabe? Um príncipe de Israel, chamado Zimri, leva uma princesa midianita para o meio do acampamento na frente de todo mundo de Moisés. Foi um ato de completo desprezo pelas regras e pela liderança. A consequência disso foi imediata e foi terrível. Uma praga divina se espalhou pelo acampamento e matou 24 mil pessoas. Um número assustador que mostra a gravidade do que eles fizeram. E a praga só foi interrompida por causa de uma atitude radical, um ato de zelo de um jovem sacerdote, Fineas. Ele agiu de forma decisiva contra aquele pecado público, e isso fez a ira de Deus cessar. Tá, mas e depois de uma crise e uma tragédia desse tamanho, como é que uma nação se reergue? É aí que a gente entra na segunda parte da nossa análise, o reinício, que começa com uma reavaliação completa de quem eles eram naquele momento. Logo em seguida, Deus manda fazer um novo censo. Mas isso não era só uma contagem de população, não. Tinha um propósito muito maior por trás. Esse censo tinha, na verdade, 3 grandes objetivos. Primeiro, organizar um novo exército, já que a conquista de Canaã estava batendo na porta. Segundo, definir como a terra seria dividida entre as tribos. E terceiro, que é importantíssimo, confirmar que a sentença de Deus sobre a geração anterior, aquela que se rebelou no deserto, tinha se cumprido. Era literalmente virar a página. E essa tabela aqui é impressionante. Ela mostra o impacto desses 40 anos no deserto. Repara na tribo de Simeão, a tribo daquele príncipe Zimri. A queda no número de homens é gigantesca, mais de 37 mil a menos. Enquanto isso, outras tribos, como Manassés, prosperaram e cresceram. Os números contam uma história. E aqui vem a prova final, a confirmação da profecia. Daquele primeiro exército de mais de 600 mil homens contados lá no Sinai, só 2 ainda estavam vivos, Caleb e Josué, exatamente como Deus tinha dito que aconteceria. Bom, agora com uma nova geração pronta para seguir em frente, o foco muda. É hora de construir as bases de uma sociedade justa e organizada para o futuro que os esperava. E é nesse contexto que surge um caso bem curioso. Uma situação que a lei da época simplesmente não cobria. O que fazer quando as regras existentes não têm uma resposta? É a história das 5 filhas de Zelofeade. O pai delas morreu no deserto, só que ele não tinha filhos homens. Pelo costume da época, isso significava que elas não herdariam a terra da família. Mas elas, corajosamente, foram até Moisés e argumentaram: isso não é justo, o nome do nosso pai vai desaparecer. Moisés leva o caso diretamente a Deus. E a resposta divina é um marco. Deus diz: elas estão certas. E com isso, uma nova lei é criada, garantindo o direito de herança para as mulheres naquela situação. É um momento incrível que mostra uma justiça que se preocupa com todos. Mas não bastava ter novas leis. Era preciso garantir a continuidade da liderança, especialmente porque uma mudança enorme estava prestes a acontecer. Deus avisa a Moisés que a hora dele está chegando e que, por causa de um erro do passado, ele não vai entrar na Terra Prometida. A reação de Moisés a essa notícia, nossa, revela muito sobre o caráter dele.
Em vez de lamentar o próprio destino, a primeira coisa que Moisés faz é pensar no povo. Ele pede a Deus que escolha um sucessor, para que a nação não ficasse à deriva, como um rebanho sem pastor. O amor dele por aquele povo era imenso. Deus então escolhe Josué, mas o modelo de liderança seria diferente. Moisés tinha uma comunicação direta face a face com Deus. Já Josué receberia a orientação divina através do sumo sacerdote, por meio de instrumentos como o Urim e o Tumim. Isso estabeleceu uma nova dinâmica, uma interdependência entre a liderança militar e a liderança espiritual. Certo, então a gente passou por essa história de crise, reinício e renovação. Mas afinal, o que a gente pode tirar de tudo isso? Quais são os ensinamentos que ficam? Acho que algumas lições são muito claras, né? Primeiro, que a maior ameaça muitas vezes vem de dentro, das pequenas concessões que a gente faz. Segundo, que as nossas escolhas têm consequências, às vezes muito sérias. Mas também vemos que, apesar dos erros, a fidelidade de Deus permanece. Ele sempre levanta uma nova geração. Vemos uma justiça que se importa com os marginalizados e, por fim, aprendemos o que é verdadeira liderança, planejar e preparar um futuro do qual, talvez, a gente nem faça parte. E isso nos deixa com uma última reflexão, inspirada na nossa fonte. A ideia de que para muita gente, o nosso exemplo, a nossa vida, é o testemunho mais poderoso que existe. As nossas ações contam uma história. Então a pergunta que fica é: o que a nossa história está dizendo?